Luciane, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. Isso. E é sempre bom a gente interagir aqui quando a gente fala em empregabilidade. São as dicas que a gente tem aqui hoje, né? Para poder trazer informações para o nosso público. Primeiro, Cassino, agradecer a você que está sempre trazendo boas informações em empreendedorismo. A gente fala em emprego também, como gerar emprego, quais são as oportunidades que estão surgindo, né? Falando no geral, tanto para o empresário também como para aquele que busca uma vaga no mercado de trabalho. Perfeito, a gente está aqui para isso. Eu acho que oportunidades são a forma da gente contribuir com as pessoas. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas pedem muita oportunidade, Renato. Isso. E a gente está aqui toda semana divulgando oportunidades, falando sobre conhecimento, falando sobre pessoas importantes. E, às vezes, a gente precisa aproveitar, por exemplo, uma conexão como essa com o Vital, que faz encaminhamento de pessoas para o mercado de trabalho, para que a gente possa fortalecer o nosso network. Então, Vidal, seja bem-vindo aqui ao programa. Vamos dar um spoiler, fala um pouco de você aí, sobre sua carreira também, onde nasceu, estudou, por que você quis ser empreendedor. Fala aí pra gente, por gentileza. Eita, se eu for resumir agora 42 anos, vai ser o programa todo. Ah, mas você tá bem, viu? Você tá me dá bom. a receita para poder ficar legal aqui Pronto. também, viu? Mas vamos lá, né? Eu sou de Feira de Santana, sou daqui da terrinha. Estudei nas escolas aqui, né? Escola João Paulo, Escola Castro Alves, foram uma base. E acredito que essa base, né, também já veio me permeando um pouquinho esse olhar empreendedor. Porque foram escolas que sempre trabalharam muito a questão dos trabalhos em equipe, as jornadas pedagógicas, feiras de cultura na época, enfim. E nesse negócio, sempre meus colegas, né, me indicavam para ser o financeiro da equipe. Eu sempre tinha que tomar o cuidado com o dinheiro que era arrecadado ali para a gente fazendo as ações, né? E sempre buscando aquela questão de onde é que a gente ia gastar de uma melhor forma. Então isso já é um pouquinho de um olhar empreendedor também, de que maneira você investir melhor o dinheiro ali no seu dia a dia. E aí a coisa foi crescendo, né? Eu tinha um desejo de fazer medicina, tomei pau na UFBA. Olha aí. Não passei. Não passei para a segunda fase. Por pouquinho, mas não passei. Fiz biomedicina em Aracaju durante um tempo. Morei 1 ano e meio em Aracaju. Meu pai faleceu nesse decorrer. E tinha que voltar, né, para cá. Não tinha como me manter depois do falecimento dele. E aí, nesse permeio, fui buscar emprego. Só que aí me deu um insight, né? Poxa, vou pegar aqui... Meu pai tinha um bar na época, o bar do Vital, o boteco do Vital. Famosíssimo. Eu não sabia. E aí, ali na Comandante Almiro, até hoje meu tio tá por lá ainda, acabou ficando com um negócio, né? Mas eu saí catalogando ali os conhecidos amigos do meu pai que tinham empresas. E montei um currículo e saí mandando para todo mundo. Via e-mail, né? Eu estava em Aracaju ainda, mandando via e-mail. Voltei para a Feira de Santana, surgiu uma oportunidade na CIA, fazer um processo seletivo. E no dia que saiu o resultado do processo da CIA, eu recebi também o positivo. Passei no processo para a antiga Intermédio Farma, de seu Luiz Simon, que foi uma escola também. E aí disso já estava trabalhando na área administrativa, fui fazer administração. E diferente da maioria dos meus colegas, eu comecei a trabalhar primeiro na área para depois fazer o curso. A maioria dos meus colegas estavam fazendo o curso para depois buscar emprego. E aí meio que fui conselheiro das empresas júnior, não fiz parte das empresas júnior de lá por causa de tempo, mas volta e meus colegas pediam alguns detalhes, porque eu já tinha prática em muita coisa da área administrativa. Eu entrei no Televendas, passei para o setor pessoal, depois coordenação administrativa da empresa, saí de lá quando passei no processo para a Ambev, e a Ambev foi outra escola também. Eu digo que eu fiz a graduação na Intermédia e a pós-graduação na Ambev. Durante quase 5 anos de Ambev, conheci pessoas boas, dei mancadas, aprendi muito. Tá? E nisso, quando eu saí da Ambev, saí a convite do seu Luiz, novamente, para uma nova distribuidora farmacêutica. E assumi Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, com escritórios aqui em Feira de Santana, em Lauro de Freitas e em Jaboatão dos Guararapes. A empresa durou 2 anos, acabou que o mercado engoliu a gente, distribuição farmacêutica, e naquele momento minha filha tinha acabado de nascer, e eu mandando currículos, uma pessoa que trabalhou comigo na Ambev falou: Vital, eu tenho um trabalho, mas eu não tenho uma vaga. Você topa
fazer uma consultoria aqui para mim, ainda na área de RH, eu sei que você entende, você entendia dos processos da Ambev, eu quero implantar aquilo que a gente tinha da Ambev aqui dentro. Você topa? Topo. Beleza, só que é aqui em Salvador, eu não tem problema, me viro. Mas tem outro porém, eu preciso de nota fiscal. E aí corri para um contador, amigo na época, abri o CNPJ e aí foi que surgiu a ADM Vital Consultoria. Olha Você que tá legal. hoje aí fazendo Estamos isso. até hoje nesse processo. Isso foi em 2011 que ocorreu isso e a gente está no mercado aí até hoje. E desse processo em Salvador, voltei para a Feira de Santana. Seu Luiz foi um padrinho. Tá fazendo o quê? Estou preocupado com você. Não, seu Luiz, estou terminando a consultoria aqui em Salvador. Quando vier para a feira, me fala que eu tenho um amigo para te apresentar. E aí esse amigo, Tassiano da Pererê, foi meu segundo cliente. Tá? E aí de Tassiano foi um boca a boca e as coisas foram acontecendo. Daqui a pouco surge Farmácia Brito e no boca a boca vai surgindo outro. E estamos no mercado aí até hoje. Olha tá? que legal, Renato. Processo seletivo, treinamento, consultoria. Hoje voltada para RH. A gente já pegou muito consultoria empresarial, mas hoje focado em RH, endereço fiscal, estrutura de salas, então uma estruturazinha robusta aí. Você mostrou que tem uma grande experiência aí, mas tem lado positivo e lado negativo também numa trajetória de luta, que é a pessoa que empreende. Queria que você falasse sobre isso, sobre esses momentos que você passou, como superou os momentos de dificuldade, que dificuldade existe para todo mundo, não é isso? Queria que você citasse aí você como um empreendedor, como você superou esses momentos de adversidade. Pronto, eu vi uma postagem, até repostei, de ontem para hoje isso, e que resume muito isso. A postagem falava, né, que a lagosta ela não consegue se desenvolver se ela não sair da caixa, da casquinha dela. Tá? E nesse processo de sair da casca é uma luta, é uma dificuldade, é uma adversidade que ela tem que superar. Então, no processo de empreender, tá? Se a gente simplesmente ficar com medo, se a gente ficar achando que é difícil por causa dos obstáculos, a gente não vai para frente, a gente não dá continuidade. Tá? Por um bom tempo, depois da empresa aberta, né, como falei, em 2011 a gente abriu, só que 2014 para 2015 a gente resolveu montar a estrutura que a gente tem hoje. 164 metros quadrados que não tinham nada e é alugado. E a gente fez alvenaria, fez toda a estrutura que a gente tem lá montada. Isso gerou endividamento, tá? Buscar dinheiro com minha mãe, com amigos, dinheiro e economia que a gente tinha, vender carro, enfim, colocar dinheiro no negócio, claro, um risco calculado, tá? Isso é importantíssimo, a gente calcular o risco que a gente vai estar fazendo, mas foi uma adversidade. E por um bom tempo, quase um ano, tá? A empresa se manteve porque eu dava aulas na Uniaselv na época. Então, meu salário da Uniaselv mantinha a empresa durante o primeiro ano. Tá? E mantinha casa também, né? Que não era só a empresa, tinha casa, tinha filho, enfim. Então, minha esposa trabalhava nessa época também, então também tinha o salário dela. Não que ela não trabalhe hoje ela empreende. Que dá mais trabalho ainda. Ela depois, viu? Depois no final a gente faz um agradecimento a ela. Pronto, que dá mais trabalho ainda. Raimundo Torim quer fazer uma pergunta aqui para você, Vidal. Fica à vontade, Raimundo Torim. Vidal, na verdade é o seguinte, hoje se depara com muitas facilidades hoje para que você possa empreender. Né? Hoje um empreendedor ele tem mais facilidade do que ontem. Né? Qual é o conselho que você dá? Ou você diria o seguinte, que hoje o que está faltando é coragem para que as pessoas possam empreender, ou está tendo mais empreendedorismo hoje do que ontem? O processo de empreendedorismo no Brasil ele vem numa vertente de crescimento. O brasileiro é empreendedor. Tá? É só a gente olhar nas ruas. Tá? A pessoa, ela, em algum momento, novamente, a dificuldade, ela vende uma coisa na sinaleira, ela faz uma arte. O brasileiro é empreendedor. Tá? Agora, o que falta no brasileiro? Educação. Tá? Não é educação de casa, mas é educação de como empreender, como olhar finanças, como focar. E isso hoje está mais fácil buscar. Tá? Tem vários canais no YouTube, tem sites com cursos gratuitos. O Sebrae também. O Sebrae também é um parceiraço nesse sentido, que ajuda muito e dá muitas ferramentas para poder você ir além. Tá? Porém, muita gente não sabe onde procurar e não procura. Tá? Tem a preguiça de fazer. Está querendo o caminho mais fácil. Não existe caminho mais fácil. O caminho mais fácil só vai levar para comodismo. Só vai levar para estagnação. Tá? Só vai levar para você continuar fazendo do mesmo e acreditar que aquilo ali é sua tábua de salvação. Tá? Se você realmente quer algo melhor, necessário movimento. Tá? Seja no emprego que você está,
Se você quer crescer dentro da empresa, você precisa se movimentar. Movimentar em aprender, em buscar, em trazer coisas novas, em empreender naquele ambiente. Tá? Você pode ser funcionário CLT, carteira assinada, e empreender. Fazer o melhor de si dentro daquelas ferramentas que você possui. Tá? Mas muitas vezes falta na pessoa esse olhar visionário. Esse olhar de que eu posso ir além. E eu indo além, eu vou ser reconhecido. As pessoas querem ser primeiro reconhecidas para depois fazer, quando fazem. E esse é o grande problema. Você fez eu lembrar, rapidinho, Renato, você fez eu lembrar o seguinte. Cidades pequenas, para você ver a dificuldade que existe. Não cidade do porte de Feira de Santana. Nós vamos para uma cidade tipo, até mesmo ali, Santanópolis, uma cidade pequena. Serra Preta, uma cidade pequena. Você vê o seguinte, a dificuldade do empreendedorismo nessas cidades. A maioria das pessoas, todas são empregadas no poder público. Quem banca é a prefeitura. E aí, o que falar numa cidade dessa? O que falar para um prefeito desse? Aí vamos lá, é muito difícil falar algo para prefeituras, não vou ser especificamente para essas cidades, mas prefeituras do Brasil, como uma forma geral, onde as pessoas comemoram quando colocam mais um no Bolsa Família. Quando deveria ser o contrário. Eu deveria comemorar quando eu tiro pessoas do Bolsa Família, porque a pessoa ela teve condições de melhorar a sua vida. Não, eu estou comemorando porque eu estou inchando o meu cadastro de Bolsa Família. Perfeito. E isso cria um vício. Comodismo. Cria o comodismo, o caminho mais fácil outra vez. Tá? E as pessoas não caminham mais fácil? É mais fácil eu ficar esperando aqui o bolsa qualquer coisa cair na minha conta no mês do que me dar o trabalho de estudar algo, me dar o trabalho de me movimentar para colocar um negócio, para poder empreender, para empregar alguém. Porque ser empregador também é difícil. Tá? Lidar com pessoas é uma arte, tá? Que a gente precisa desenvolver com o tempo. Então, pelo caminho mais fácil, as pessoas acabam ficando penduradas nas prefeituras. Tá? E a prefeitura não tem ação, a maioria delas, para que isso deixe de acontecer. Tá? E o feijão com arroz não tem uma perspectiva de crescimento. É aquele ciclo vicioso para poder manter aquele grupo de pessoas que acabam votando nos mesmos. E se mantendo no poder durante décadas e décadas, infelizmente. Vidal, você faz recrutamento de pessoas jovens, pessoas de todas as idades. E muitos jovens, às vezes, colocam o currículo debaixo do braço. Estou falando aqui de maneira genérica. Mas eles acham que já é o suficiente quando eles fazem um curso superior, já tem a vaga garantida no mercado de trabalho. E às vezes acabam parando justamente no recrutamento. E aí se irrita, pede ajuda da família inteira, do pai, da mãe, do tio. Aí eu não estou conseguindo emprego, mas eu estou formado. Por que está acontecendo isso comigo? Qual a dica que você dá para o jovem? É isso que eu vou falar isso com você. Eu lembro de Cassiane, o seguinte, a depender da situação, você já perde ao entregar um currículo totalmente errado. Exato. Currículo totalmente como deve ser a abordagem, aproveitando essa participação do Raimundo, como deve ser essa abordagem do jovem, para ele conseguir a vaga no mercado de trabalho? Não é isso, Raimundo? Vou pegar dois ganchos aí dessa pergunta, tá? E com a observação do Raimundo também. Tá? Muitas vezes é aquele dilema, né? Eu não tenho um emprego, eu não tenho experiência porque eu não tenho oportunidade. Isso. E a oportunidade não surge porque eu não tenho experiência. E a pessoa fica rodando em ciclos. E aí eu vou contar um caso que aconteceu hoje. Tá? Uma das nossas analistas terminou um processo seletivo, tá? Para uma empresa parceira nossa aqui. A gente faz vagas para eles, tanto em Feira de Santana como em todas as unidades por interior da Bahia, que eles têm unidades espalhadas. E aí, numa dessas vagas, para Ipirá, se eu não me engano, tá? Uma das candidatas falou assim, olha, eu consegui experiência porque eu terminei o meu curso técnico e aí eu não tinha perspectiva de contratação aqui na cidade. Tá? O que foi que eu fiz? Fui para casa dos meus parentes em Mairi, chegou lá, eu fui no hospital de Mairi e falei, eu quero estagiar de graça para poder ganhar experiência. E passou acho que um tempo, 4 meses, 6 meses, adquirindo experiência. E hoje qual foi o diferencial dela no processo seletivo? Essa experiência que ela foi de graça. Tá vendo? Então assim, muita gente acaba achando que realmente o curso superior vai ser uma tábua de salvação, e nem sempre é. Observe que, a depender do curso, a gente tem um contingente de pessoas sendo colocadas no mercado ano após ano, tá? E se essas pessoas não atinarem que elas, novamente, elas precisam partir para o movimento, tá? O buscar situações e, mas Vital, eu não consigo um estágio. Você já procurou algum amigo conhecido, enfim, para que você estagie, nem que seja ali 4 horas no dia, para ganhar experiência, nem que seja de graça?
Ah, mas eu vou trabalhar de graça? Você não está trabalhando de graça, você está ganhando conhecimento. Com certeza. Tá? E esse conhecimento vai ser um diferencial para você mais à frente. Vidal, Tá? mais dicas a gente vai pedir para você que, para quem quer empreender, quer ter um negócio, ou já está começando o que a pessoa deve fazer primeiro? Às vezes a pessoa começa de maneira modesta, tem aquele empreendedor por necessidade. Aconteceu muito na pandemia. De repente tem que contratar gente, às vezes não tem nem know-how para contratar ninguém. Como é que ele deve proceder? De repente começou no ramo alimentício, está crescendo o negócio, mas ele não sabe como administrar esse crescimento. Vai direto para você essa pergunta. Como contratar? E que jeito contratar? Procura David Vidal que a gente dá um jeito. Mas fora o merchan, ele tem que ter na cabeça muito bem o que é que ele quer. Muitas vezes a gente encontra, né, pessoas que chegam, empresas que chegam pra gente, eu quero abrir uma vaga X. E quando a gente vai começando a esmiuçar, e esse é um cuidado que a gente tem, tá, de entender o negócio do meu cliente. Sim. Tá? Eu não vou fazer processo seletivo por processo seletivo, eu tenho que entender o negócio dele. Para quê? Para que eu tenha o melhor profissional alocado dentro daquela melhor oportunidade. Tá? E muitas vezes nesse processo de esmiuçar, a gente descobre que aquela vaga X que ele estava pedindo, ele não precisa daquela vaga X. Ele precisaria de uma vaga Y. E a gente meio que faz uma pré-consultoria ali, naquele processo, orientando que, olha, seria melhor você permear por isso aqui, já pensou nessa outra situação. Algo recente, a gente está com uma vaga para Sorocaba. Sim. E falando, né, com a pessoa do instituto, é um instituto lá em Sorocaba, ela, Vital, a gente pensou numa salário fixo e tem aqui uma comissão também sobre as vendas de tantos %, mas a gente está com medo de anunciar isso. Porque a medida é uma comissão recorrente, então se ela conseguir trazer o cliente, a área deles é a área educacional, então a escola vai ter um valor ali mês a mês a poder pagar, e a pessoa vai receber aquela percentagem mês a mês, enquanto aquele cliente for cliente da empresa. Então vai chegar um momento que a gente vai passar a ter não mais um funcionário, mas um sócio aqui dentro. Que massa. Isso. Aí olha, só que você já parou para poder pensar que nesse processo tão bacana que vocês desenharam, existe uma coisa chamada de capacidade de atendimento? Porque o teu consultor, ele vai ter que prospectar, ele vai ter que manter, ele vai ter que fazer 2 reuniões por mês com cada cliente desse. Se tiver uma necessidade extra, ele vai ter que fazer reunião extra, ele vai ter que fazer apresentação para novos clientes, ele vai ter uma capacidade de atendimento que vai chegar um determinado momento que ele não vai conseguir atender mais, você vai precisar de um segundo consultor. E esse segundo consultor vai trazer mais gente para o teu negócio. Poxa, não tinha parado para poder pensar nisso. Então, a própria coisa vai gerar uma capacidade de atendimento. Ele vai ter ali, sei lá, 15, 20 clientes no máximo para atender. Então, eu não vou ter um sócio dentro. Eu vou ter uma pessoa que vai estar satisfeita. Um parceiro, porque vai estar satisfeito ganhando para manutenção dos que eu já tenho. E eu vou contratar um novo agora para poder ter novos clientes. Que ótimo, muito bom. Então ela abriu um pouquinho a vertente num bate-papo que a gente teve ali na hora que a gente estava estruturando a vaga. Então é uma preocupação que o empreendedor ele deve ter. É pensar realmente o que é que ele quer, o que é que ele deseja, quais são as dores dele. Eu brinco que meio que trabalhar com RH é você fazer anamnese com o cliente, com a empresa. Você meio que tentar entender um psicólogo, um médico, para entender onde é que está doendo, para que a gente consiga atender da melhor forma. Eu perguntei do jovem, eu vou perguntar da pessoa experiente agora. Já passou pelo mercado de trabalho, já passou às vezes 15, 20 anos numa empresa, de repente tem que mudar, às vezes até por necessidade. Vai em busca de vagas no mercado de trabalho. Como deve ser a postura desse profissional que já tem experiência? Já está na meia-idade? Tem espaço para ele no mercado de trabalho? Tem espaço, tanto o CLT, como possibilidades também dele virar um consultor. Sim. Específico daquela área. Vital, eu quero começar e eu não sei, questão de consultoria, eu tenho entendimento técnico, eu sei daquele produto, daquele serviço ali, mas eu sei daquele produto, daquele serviço ali, mas simplesmente eu não tenho como entender como é que eu começo. Aí já falamos aqui do Sebrae, pode ser uma mão na roda em relação a isso. Tem vários outros cursos de como montar uma consultoria, cursos online, inclusive no YouTube, que pode ajudar dentro desse contexto. Permeia ali o que é que você vai ter dos seus custos fixos, o quanto é que vai ser a sua precificação, a sua hora de trabalho, para que seja uma hora ali que caiba para poder pagar os seus custos, não somente como empresa, mas seus custos pessoais, também dentro daquele contexto. Monte e vá buscar o seu network. Quem são as pessoas conhecidas que você tem? Nesses anos de carreira, por
quais pessoas ou empresas você passou? Volta a bater na porta. Tá? Então é uma forma também de recolocação, não somente CLT. E às vezes as pessoas ficam presas na CLT, achando que somente, não, porque minha aposentadoria... Gente, faz uma conta. Tá? Se você for para o teto do INSS, te desconta o quê? Sei lá, vou chutar aqui, R$600 mês, tá? Para você colocar lá no INSS. Você vai 35 anos contribuindo com R$600, bota na Previdência Privada, vê quanto é que dá. Tá? Então é só fazer conta. Então a aposentadoria ela não precisa vir somente do INSS. Existem outras possibilidades que vão te render bem mais. É só fazer conta. Vidal, você é recrutador e também empreendedor ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio, minha esposa, a gente estava fazendo a avaliação sobre colchões, de repente eu fui muito bem atendido na loja, sua esposa está à frente, uma funcionária, e eu já tinha visitado várias lojas, e a de vocês tem um diferencial de atendimento, de qualidade, e isso me chamou a atenção. Eu sou um consumidor exigente, né? Então eu agradeço aqui a sua esposa, a funcionária também da loja, que estava lá dando assistência. Enfim, como é que você consegue administrar, a pergunta que eu faço antes de finalizar, essas duas situações, ser empreendedor, recrutador e ao mesmo tempo, né? Como é que você consegue administrar isso junto com sua esposa? Eu sei que os dois são preparados. Eu vi que a abordagem dela foi diferenciada. Ela não queria só vender, ela estava vendendo um conceito. Vamos lá, é a questão do vender o conceito, né? A mesma coisa que a gente faz na consultoria. E aí o primordial, né? Eu falei há pouco de empreender, falei dos mais sêniores colocarem sua consultoria, enfim, estejam cercados sempre de gente boa, tá? Estejam cercados sempre de gente preparada, tá? E aí, consequentemente, né, eu dei sorte dessa pessoa, gente boa e preparada, ser minha esposa também. Tá? Teve um casamento social aí nos dois âmbitos. Tá? Isso que eu não caso com ele, não. Minha esposa lá também não é assim. Mas o fato... A gente tá brincando aqui, por isso que ele tá dando risada, desculpa. O fato de você se preocupar em ter gente boa junto com você. Tá? Os nossos funcionários, tanto da consultoria como da loja Anjos, são fabulosos. Tá? Então, e claro que isso a gente tem que ter treinamento, tem que ter orientação o tempo inteiro, tem que estar junto conversando o tempo inteiro, não é coisa de sala fechada. E como dividir esse tempo, né? Justamente o fato de ter gente boa. Tá? Se hoje eu tiver que abrir uma unidade da ADM Vital em algum outro estado, eu vou buscar quem está junto comigo e esteja preparado para aquele novo desafio. Nesse momento a gente empreendeu, abriu a loja Anjos Colchões e Estofados lá na Getúlio Vargas. Tá? Minha esposa está assumindo mais a loja, não deixando a pequeteca cair, porque ela faz o financeiro da ADM Vital. Tá? Mas a gente está dividindo as responsabilidades. Eu tá? faço isso com minha esposa também, viu, gente? Ela ajuda a administrar, porque ele sabe disso, né? No Rádio Repórter, ela é gerente comercial aqui do programa. Exatamente. Uma pessoa próxima, né? Que para uma pessoa próxima, uma pessoa capacitada, uma pessoa boa e um alicerce ali para poder dar suporte às atividades. É assim que se cresce. Inclusive, mandar um beijo para ela. Beijo, Alê. Isso. Mas se a gente fizer uma conta rápida, se você tem lá uma capacidade, né? Bora só colocar em números aleatórios, né? Poxa, eu sozinho tenho uma capacidade, um capital aqui de 100, tá? Para eu chegar em 200, sozinho, vai dar muito trabalho. Agora, se eu junto com alguém que também tem 100 e tem uma capacidade muito boa, a gente faz 300 rapidinho. Isso. Porque vão ser 2, 100 mais 100 já tem 200 e para crescer é mais rápido. Maravilha. Então, juntos com pessoas boas. Minha última abordagem aqui, meu querido, é o seguinte, olha, você tem um lema de vida? Se sim, qual seria? E o que você deixa de exemplo aí pro pessoal, nessa abordagem que a gente está fazendo? Pronto, a gente falou mais cedo do Boteco do Vital, né, o bar do meu pai. Meu pai, ele só estudou até a 4ª série, a primária, mas era um cara que tinha uma coisa de agregar pessoas que era fantástica. Tá? Coisa que eu não tenho, tá? Apesar de ver com um exemplo, eu não herdei isso dele, infelizmente. Me trabalho mas como um processo de se trabalhar e não necessariamente o natural que ele tinha. E tinha uma coisa que meu pai falava: não se ajuda quem não quer ser ajudado. E essa frase eu tomei muito para mim, tá? Em todos os pontos, várias vezes, às vezes no mesmo dia, eu repito várias vezes essa frase para os meus funcionários, quando eles estão muitas vezes ali num processo seletivo. Não, mas a pessoa assim, assado, não sei o quê, mas não respondeu o teste no prazo. Se não respondeu o teste no prazo, isso já é um alerta. Que ela não tem compromisso.
É claro. Que ela não tem ali a questão de olhar qual é o time para poder fazer as A coisas. pessoa está buscando emprego e não cumpre o negócio. É o que Ah. mais tem. Meu Deus. E acontece muito, Renato. As pessoas, a gente tem um sistema estruturado, tá? Em que a gente pede que as pessoas digitem as experiências. A pessoa vai lá e coloca o nome, o telefone, às vezes o telefone errado, o e-mail, malmente o endereço e não preenche as experiências. Não digita. Aí o que é que faz? Marca lá no sistema que é primeiro emprego para anexar o currículo. Para botar o currículo anexado. Pra não ter o trabalho de o trabalho escrever. de digitar. Só que tem um seguinte, a maioria dos sistemas hoje, o sistema que a gente utiliza de algoritmo, uma inteligência artificial por dentro, que lê o que está digitado. Se a pessoa não digitou nada, consequentemente essa pessoa não aparece na triagem. Tá? Então não tem como ajudá-lo, já que ele não quer se ajudar. Então não se ajuda quem não quer ser ajudado. Muito bom. Poxa, que entrevista legal, viu? Obrigado pela participação. Eu agradeço. Obrigado a você, né, Kessiane, a sua esposa, né, a funcionária, todos. Eu esqueci o nome da sua esposa aqui, mas muito Leinara. obrigado. Leinara deve estar ouvindo agora. E parabéns a vocês. Vocês cresçam cada vez mais e precisando fazer recrutamento, procurar a DM Vidal. Não é isso? Exatamente. Qualquer Meu coisa telefone. precisando pra gente, é o 3023 2020, tá? ADM Vital Consultoria ou admvital.com, tá? www.admvital.com. É só entrar lá no site, tem o link lá das vagas de emprego. Se cadastrem, quem estiver precisando de... Preencha as informações. Preencha as informações, tá? O currículo todo preenchidozinho, pra a gente poder ajudar vocês. Se ajudem pra gente ajudar vocês. Essa frase não vou esquecer, não. E nem eu. Gostei. Vou colocar aqui na legenda, viu? Pronto. Obrigado, Kessiane. Obrigado, Vidal. Volte sempre aqui ao programa, viu? É só convidar. E Estar sucesso, aqui. viu? Que Um ótimo. abraço, viu, Kessiane? Um abraço. Obrigada também. Até a próxima segunda-feira com mais informações do quadro Negócios e Oportunidades. Daqui a pouco a gente volta.